Como vão, alunos? Dando sequência aos vídeos de aplicação de derivada, eu vou apresentar mais um dos teoremas que dão suporte às aplicações que a gente vai ver em sequência. Esse de hoje, da aula de hoje, vai ser o teorema do valor médio. Ao invés de eu apresentar diretamente o teorema do valor médio, a gente explorar algumas consequências dele, eu vou tentar lembrar, dar uma intuição de onde ele vem, e qual que é o sentido, o significado do teorema do valor médio para a gente aqui da disciplina de cálculo. Então vamos lembrar, antes de mais nada, o que vem a ser o valor médio. Quando você tem uma função definida no intervalo AB, isso aí, se ela sendo contínua ou não, diferenciável ou não importa, qualquer função, o valor médio da função nesse intervalo AB seria a taxa de variação média nos extremos desse intervalo. Então você pega a variação no valor da função, de fb menos fa, e divide pela variação no intervalo de b até a, b menos a. Então esse seria o valor médio da função nesse intervalo. E quando a gente definiu a derivada, veja bem, lembre lá que a derivada ela provém de um valor médio. Ela é um limite de um valor médio. Então se eu quero, por exemplo, a derivada num valor c, nesse intervalo AB, como é que a gente calculava a derivada? Uma das definições da derivada é essa daqui. Você pega o valor médio entre c e x aí do domínio, e depois você faz o x tender a c. Tá? Então isso é o conceito da derivada. Então veja que já tem uma relação embutida ali. A gente vai explorar melhor essa relação aqui hoje. Mas antes, para a gente tentar trazer um pouco mais de intuição, vamos lembrar do modelo físico que está por trás do cálculo, que é da mecânica clássica. Se eu pensar na minha função como sendo um s de t, a função de posição de um corpo em função do tempo, t, e suponha que esse corpo está variando no intervalo de tempo de a até b. Tá? Então, a primeira definição que a gente tem ali nada mais é do que a velocidade média que o corpo realizou para percorrer uma certa distância nesse intervalo de tempo, de A até B. E a segunda definição seria a velocidade instantânea, ou a velocidade no instante C. Então, vamos pensar assim, tá? Que a velocidade está envolvida com esses dois conceitos. Então, o teorema do valor médio ele vai ser o teorema que vai relacionar a derivada com esse valor médio. Ele vai trazer a essência mesmo do conceito de derivada nesse intervalo. E de outra maneira de pensar também, a gente pode analisar da seguinte forma. O valor médio ele é um conceito global. Global no sentido que ele depende do intervalo inteiro aqui. Você tem um intervalo, AB, e ele dá uma medida desse intervalo. Enquanto que a derivada é um conceito local, lembra, ela provém de um limite, então ela só analisa o que acontece localmente em torno do C, a vizinhança do C. Então o teorema do valor médio ele vai relacionar esse conceito global do valor médio com o conceito local da derivada. Mas antes de chegar lá no teorema do valor médio, a gente precisa de um teorema anterior, que é o teorema de Rolle, ou o lema de Rolle, que eu vou chamar aqui. Por que lema, tá, pessoal? Na matemática a gente costuma chamar de lema algum resultado que precede um teorema que seria o mais importante. No caso aqui a gente está falando do teorema do valor médio, que é o central para a gente. Então esse lema ele vai ajudar a gente a demonstrar e entender o teorema do valor médio. Por isso que eu estou chamando ele aqui de lema, mas muitos livros e autores chamam de teorema mesmo, porque ele tem sua importância própria. Mas aqui eu vou adotar o lema. Então o que seria o lema de Rolle? Você pega uma função contínua no intervalo fechado e diferenciável no intervalo aberto, excluindo as extremidades. Se o valor de f nas extremidades é igual, fa igual a fb, então o teorema nos garante que existe um valor c no intervalo aberto AB, entre a e b, onde a derivada vai se anular. Para a gente entender esse teorema de Rolle, eu vou fazer uma demonstração, uma construção rápida dele aqui. Então, para a gente entender o teorema de Rolle, primeiro vamos determinar o que são as hipóteses e a conclusão. Tá aqui, ó. O que são as hipóteses? Tem uma função contínua no intervalo fechado, diferenciável no intervalo aberto, e que nas extremidades ela tem o mesmo valor. E aí eu vou ter que concluir que existe um ponto onde a derivada é zero. Então, vou tentar esboçar aqui um pouquinho o que seria um exemplo dessa curva. Lembra que o esboço é só para a gente ter uma ideia mesmo. Então aqui eu estou com o intervalo AB, e eu quero que a função ela tenha o mesmo valor em A e em B, vou marcar um certo valor aqui, colocar 2 pontos. Eu vou esboçar aqui uma curva, só tem que lembrar aqui que se a função nossa é contínua, lembra que eu vou ter que desenhar uma curva conexa, eu vou ter que ligar esse ponto aqui no A até o ponto no B, sem tirar o lápis do papel, por isso que vai ser conexo.
E outra coisa, ela tem que ser diferenciável, quer dizer que a curva é suave, lembra desse conceito? Que ela tem reta tangente em todo ponto, então ela não vai ter quinas, não vai ter quebras e partições, né? Então, por exemplo, você poderia ter uma coisa assim, um exemplo, tá? Uma possibilidade. Então, observe, como é que eu vou daqui, né, desse meu desenho, onde eu coloquei minhas hipóteses, eu vou tirar a informação da derivada C0. Bem, a função é diferenciável, então tem derivada em todo ponto, obviamente, mas daqui do meu desenho vocês conseguem perceber que se eu sair de um valor FA, eu tenho que voltar para o mesmo valor FA, né? E eu subir em algum momento, em alguma hora também eu vou ter que começar a descer, concorda? Cheguei num pico, então depois eu volto para descer e aí voltar o valor inicial, né? Então esse ponto aqui, ó, do pico é o que seria o nosso valor C, que a gente sabe pelo teorema de Fermat, que a gente viu na aula de valores extremos, que aqui a derivada vai ter que ser zero. Ou seja, né, a reta tangente ali é horizontal. Então esse seria o ponto, seria um ponto de máximo ou mínimo local que vai aparecer aqui na nossa função. Deixa eu tentar então argumentar, né, com que a gente, de maneira mais formal, o que eu tentei desenhar aqui para a gente primeiro. Então veja bem que se f é contínua no intervalo fechado, o teorema do valor extremo que a gente viu na aula anterior garante que f vai ter um máximo e um mínimo global em AB. E outra coisa, pelo teorema de Fermat, se algum desses extremos globais, que também vai ser o extremo local, acontece nesse intervalo aberto AB, então nesse ponto onde o extremo está acontecendo, a derivada vai ser zero. Agora, poderia acontecer também dos extremos acontecerem nas extremidades do intervalo. Mas aí o que vai acontecer? Aí pensa comigo. Se eu estou falando que o máximo e o mínimo acontecem em A e B, e o valor de f de A é igual ao valor de f de B, então a função tem que ser constante, né? E se a função é constante no intervalo, é porque a derivada dela vai dar zero. Então em qualquer ponto a derivada vai ser zero. Então, de toda forma, se o máximo, se os extremos, né, globais acontecem no interior ou na extremidade, então você garante que existe pelo menos um ponto onde a derivada ele vai ser zero. Como eu falei, esse teorema está preparando o terreno para o teorema do valor médio, né? Por isso que a gente chama dele de lema, na verdade. Mas tem uma consequência dele que a gente já pode pensar aqui, eu vou apresentar para vocês. Lembra que quando a gente estava falando sobre achar zeros de uma função, a gente usou o teorema do valor intermediário? Só coloquei aqui para a gente lembrar, né? O teorema do valor intermediário, ele dá a essência da função contínua, né? Quando a gente pensa no gráfico sendo uma curva conexa, por exemplo. Então o que dizia o teorema do valor intermediário? Estou chamando aqui de TVI. Se uma função contínua no intervalo fechado, AB, então, dado um valor D na imagem, entre FA e FB, você vai existir um valor C no domínio aqui, entre A e B no intervalo, tal que f de C é igual a D, que seria o valor intermediário. A gente usou o valor intermediário para garantir a existência de zeros numa função num certo intervalo que você especificasse. Vocês lembram a estratégia de usar o teorema do valor intermediário para achar zeros da função? Você procurava por dois valores, um no qual a função tinha um valor negativo, o outro valor era positivo, e aí pelo teorema do valor intermediário, desde que a função fosse contínua, você garantia que ela tinha que passar pelo eixo x, né? O gráfico tem que passar pelo eixo x, ou seja, tem que ter algum ponto onde a função vale zero, que seria o zero da função. O lema de Rolle pode garantir que, além de usar isso para determinar um intervalo onde a função tem um zero, eu consigo garantir se ele é único. Está aí uma aplicação direta aí do lema de Rolle, mas não é o nosso objetivo principal. É só uma ferramenta auxiliar quando a gente está buscando raízes, principalmente no cálculo numérico. O que a gente quer com o lema de Rolle é demonstrar o teorema do valor médio, que eu vou anunciar aqui agora. Então, o teorema do valor médio diz o seguinte: se a função é contínua no intervalo fechado AB e diferenciável no intervalo aberto AB, então existe pelo menos um número C nesse intervalo aberto, tal que a derivada coincide com essa expressão aqui, que é o valor médio da função no intervalo AB. Observando aqui o enunciado do teorema, você vê que a hipótese inicial dele é a mesma do teorema de Rolle. Só que ele tem uma hipótese a menos. Ele não supõe aqui que f de A tem que ser igual a f de B. Para qualquer valor que seja, de FA e FB, ele consegue essa expressão. Observa também que se o f de A for igual ao f de B, então
Então o numerador aqui do valor médio dá zero, e aí cai no teorema de Rolo, né? F' de C igual a zero para algum valor. Ou seja, o teorema do valor médio ele é mais geral que o teorema de Rolo, porque está incluso aqui, né? Faz parte aqui se eu considerar f de A igual a f de B. Mas a gente vai ver como que a gente pode usar o lema de Rolo para demonstrar esse teorema. Basicamente, o que você faz é construir essa função h, está escrita aqui, e aplicar o lema de Rolo nela. A gente consegue mostrar que essa função h de A e o h de B são iguais, e aí você aplicando o lema de Rolo para essa função, existe um ponto onde a derivada é igual a zero, e a gente mostra que a derivada vai ser essa expressão aqui, ó, fb menos fa sobre b menos a. Aí você pode se perguntar, né, o mais curioso, e falar, tá, mas de onde que veio essa função mesmo? Como é que você tirou essa função e de onde, né? Vou tentar rascunhar aqui para vocês a demonstração do teorema do valor médio, para pelo menos a gente entender de onde vem essa função. Então eu vou novamente desenhar aqui o esboço, para a gente entender o que está acontecendo. A diferença aqui do esboço que eu fiz no teorema de Rolo é que nesse caso eu não preciso que o valor de f de A e o f de B sejam iguais. Ou seja, opa, vou fingir que está pelo menos um pouquinho certo aqui, né? Então o valor de f de A e de f de B não precisam ser iguais, mas a função continua sendo contínua no intervalo fechado, diferenciável no intervalo aberto. Então tem uma curvazinha aqui que eu posso usar para ligar um ponto ao outro. O que acontece aqui? Esse meu desenho é como se fosse aquele desenho do teorema de Rolo, só que ele está inclinado, né? Você tem uma inclinação ali. Como é que eu enxergo essa inclinação? Fazendo essa reta aqui, ó, que é a reta secante, a reta que liga esse ponto da extremidade em A com o ponto da extremidade em B. Pensa comigo um pouquinho, tenta lembrar, né, o que seria a inclinação da reta secante. Como qualquer equação de reta, né, isso aqui vai ser um y igual a y0 mais um coeficiente angular, x menos x0, onde x0 e y0 é um ponto dessa reta. Nesse caso, como eu estou tomando aqui a nossa função passando pelo ponto A, FA e B, FB, eu vou escolher aqui o meu ponto no A, então eu coloco FA mais M, x menos A. E quem que é o M? Quem que é a inclinação da reta secante? É exatamente o valor médio do intervalo de A até B. Certo? Essa seria a equação da reta secante. Então, tentando ler agora, nesse contexto aqui, o que seria o teorema do valor médio? Ele está falando que existe algum ponto C aqui nesse intervalo AB, onde a inclinação da reta tangente, no ponto C, que é a derivada, vai coincidir com a inclinação da reta secante. Ou seja, essas retas aqui, a secante vai ser paralela com a tangente aqui em relação a algum ponto. Essa é a ideia, né, desenhada, né, do teorema do valor médio. Como que a gente usa, né, a demonstração? De onde vem aquela função h? A função h veio do seguinte, chama essa expressão aqui, né, essa função, vou chamar ela de g de x, por exemplo, essa a fórmula que dá a equação da reta secante, e aí eu vou definir h de x como sendo f de x menos g de x. Aí o interessante é a gente observar o seguinte, ó, essa função h vai ser contínua no intervalo fechado AB e diferenciável no intervalo aberto AB. Por quê? Porque f é e porque g é uma função linear e a gente sabe que ela tem essas propriedades todas. Também você consegue calcular fácil aqui que o valor da função h em A é igual ao valor da função h em B e é zero, na verdade. Deixa aí para vocês testarem, essa continha é simples de fazer. Então, isso aí são as hipóteses do lema de Rolo. Então, eu posso aplicar o lema de Rolo para concluir que vai existir um valor C no intervalo AB em que a derivada do H em C dá zero. E aí eu vou deixar também os mais curiosos dar uma olhadinha no livro, ou tentar fazer por vocês mesmos para mostrar por que a derivada do H em C dando zero chega nessa expressão aqui do teorema, tá? Que é f' em C vai ser o valor médio do intervalo AB. Vamos começar a pensar no teorema do valor médio agora de maneira mais intuitiva. Vou retomar o exemplo da interpretação da mecânica clássica. Tá? Então, S de t é a função posição do corpo em função do tempo. E o que o teorema do valor médio diz? Lembra que eu falei para vocês que o valor médio a gente vai interpretar nesse caso como uma velocidade média. E a derivada seria a velocidade instantânea. Então, eu estou falando aqui que em algum instante, né, em algum momento, no momento C,
a velocidade, que é a derivada da posição, vai coincidir com a velocidade média no intervalo todo de tempo. Só para exemplificar com números, a gente pode pensar o seguinte: se eu percorri uma distância de 90 km em 1 hora, então eu fiz a velocidade média de 90 km por hora. Isso não quer dizer que em cada instante eu estava com velocidade constante a 90 km por hora. Pode ter um trecho onde eu fiz em 100 km por hora, em compensação no outro eu fiz em 80 km por hora, então na média me deu 90 km por hora. O teorema do valor médio está falando que, mesmo que tenha variado ao longo do caminho, em algum instante, pelo menos, você fez exatamente 90 km por hora. Só para dar um outro exemplo, vamos pensar no caso dos radares. Já perceberam que nas estradas, quando você tem um radar, no chão você tem algumas placas, geralmente em par ou até mais? O que essas placas fazem? Quando o veículo passa na primeira placa, ele registra um tempo ali e mede o tempo que ele leva para chegar na segunda placa. E aí você tem aquela distância fixa, você calcula a velocidade média que o veículo teve ao percorrer aquele instante. Então, o teorema do valor médio garante que em algum momento, mesmo que essa medida seja um valor médio, em algum momento ele fez uma velocidade instantânea igual à velocidade média. Então, com isso, aquela distância entre essas placas ela é medida de maneira a tentar captar se o proprietário do veículo não está tentando burlar o controle de velocidade, freando muito bruscamente em cima do radar e tal. Então, aquilo consegue medir e garantir que realmente se o condutor ele ultrapassou o limite de velocidade ou não. Só mais uma observação: o teorema do valor médio ele ainda pode ser mais generalizado. A gente tem o teorema do valor médio para inclinações ou o teorema do valor médio de Cauchy. Inclusive, essa generalização do teorema do valor médio é que é a base para a demonstração da regra de L'Hopital, que a gente vai ver em outros vídeos e é mais uma das aplicações das derivadas. Mas por agora a gente fica aqui com essa versão do teorema do valor médio, que é a versão principal e a mais importante dele. E uma consequência imediata do teorema do valor médio é a maneira de a gente comparar as funções que têm uma mesma derivada. Isso aqui, pessoal, a gente vai voltar a falar mais à frente, que eu só vou dar uma ideia inicial. É a base do que a gente chama de antiderivada primitiva ou integral indefinida. Mas por agora eu só vou dar uma ideia apresentando dois corolários aqui. O que é um corolário? Em matemática a gente chama de corolário um resultado que decorre de um teorema importante. Então a gente viu ali que tinha um lema que deu base para o teorema, e o teorema tem suas consequências que a gente chama de corolários. Tá? Então aqui o primeiro corolário é que se a função tem derivada zero em todos os pontos de um intervalo aberto AB, então você pode concluir que essa função, na verdade, ela é constante nesse intervalo AB. A gente já sabia que funções constantes têm derivada zero. Aqui eu estou falando o contrário. Se a função tem derivada sempre igual a zero, é porque ela é constante. Eu não vou preocupar em demonstrar esse teorema. Os mais curiosos podem procurar nos livros ou dar uma pensadinha nisso aí. É uma aplicação do teorema do valor médio. E o mais interessante dele aqui é a consequência. Uma consequência do corolário, que se eu tiver duas funções que têm a mesma derivada no intervalo AB, então a diferença entre essas duas funções é uma constante nesse intervalo. Tá? Esse segundo, ele provém do primeiro, basta trocar essa função f aqui do primeiro corolário pela função f menos g. Tá? É decorrente disso. Mas o que eu quero aqui é explorar essa segunda versão aqui desse corolário. Para isso eu vou lá no GeoGebra. Pessoal, aqui eu estou demonstrando, eu estou mostrando para vocês o gráfico de duas funções que diferem por uma constante. Então a função f, que é essa de cima aqui, ela é a função g somada de c. Lembra que somar c, somar uma constante a uma função, significa fazer uma translação vertical. Uma translação ela não deforma o gráfico, no sentido de que ela não estica, nem comprime nem estica o gráfico da função, portanto ela não muda as inclinações, que é o que a gente está importando aqui, que são as derivadas. Ela só vai mudar a posição dessa curva. E se, além disso, essa translação ela é vertical, ela não muda a inclinação para cada valor de x. Então, por exemplo, observe aqui que no ponto que eu marquei aqui, que está marcando essa distância c, nesse ponto da função g e da função f, a inclinação da reta tangente vai ser a mesma. Tá? A reta tangente só transladou também, mas a inclinação é a mesma. Ou seja, para duas funções em que uma é a translação vertical de outra, a inclinação da reta tangente no mesmo x é a mesma. É isso que o corolário está dizendo ali para a gente. Agora, só para dar um gostinho do que é integrar, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui
Vamos voltar para a mecânica clássica. Vamos pegar um problema, né, que é o problema do movimento retilíneo uniforme. Vamos tentar determinar qual que é a fórmula da posição de um corpo em movimento retilíneo uniforme, considerando que isso é definido pela aceleração, né? A aceleração é nula nesse caso. Antes de mais nada, vamos correlacionar as grandezas físicas que estão aparecendo aqui. A gente tem que lembrar primeiro que a velocidade, no instante t, a função velocidade, ela é derivada da função posição. Isso a gente está falando desde quando a gente definiu, né, a derivada como a taxa de variação instantânea. No caso da posição, né, a derivada da posição seria a velocidade. Mas a aceleração também pode ser pensada como uma derivada. Ela é a variação da velocidade ao longo do tempo, variação instantânea. Então ela é a derivada da velocidade. Com isso em mente, a gente pode pensar o seguinte. Então, no movimento retilíneo uniforme, que a gente pode definir como sendo onde a aceleração é nula, só uma observação, pessoal, quando a gente coloca esses três tracinhos aqui em vez de igual, a gente está pensando que a função é identicamente nula. Não é que tem um valor de t que ela faz ela dar zero, né? Que faz a função dar zero. É que ela é zero no intervalo todo aqui, constante igual a zero, tá? Identicamente nula. Então, se a aceleração é identicamente nula, então o que a gente viu do corolário anterior? A aceleração é a derivada da velocidade. Então, estou falando que a velocidade é identicamente nula. Então, se uma derivada ela é zero, em todo ponto aí, no caso, então a gente pode concluir que a própria função é constante. Eu já estou usando, né, aquele primeiro corolário do teorema do valor médio. Essa constante, pessoal, a gente pode chamar, eu vou chamar aqui ela de V0, tá? Seja C, então, igual a V0, que é a velocidade, que é a mesma, né, em qualquer instante, a velocidade é constante. Agora eu quero descobrir quem que é a posição do corpo. Como é que eu vou fazer isso agora? Eu vou usar o fato agora de que a velocidade é constante, mas eu sei que a velocidade também é a derivada da posição. Vocês conseguem lembrar alguma função cuja derivada é constante? Você já derivou bastante função aí, você sabe que a função linear tem essa propriedade. Em particular, né, a derivada da função linear é o coeficiente angular da função. Então a gente sabe que existe essa função V0t, chama de f de t aqui, que satisfaz a condição cuja derivada é constante igual a V0. Então o que a gente viu do segundo corolário do teorema, do valor médio, é que se existe uma outra função, a diferença dessa outra função para essa função f é uma constante. E aqui eu vou escrever então que s de t é essa f de t mais uma outra constante, ou seja, é um V0t mais essa constante. Se eu pensar aqui no valor inicial, quando t for igual a zero, a gente consegue descobrir quem que é esse valor k, né? Se t é igual a zero, então s de zero é igual a k, que é a posição inicial. Que eu vou chamar aqui de S0, tá? Assim, o que a gente tem? Que a fórmula, né, da posição de um corpo em movimento retilíneo uniforme é a velocidade, que é constante vezes o tempo, mais essa posição inicial. Se vocês lembrarem lá do livro de física de vocês, do ensino médio, é isso daí. Eu vou deixar mais um desafio para vocês. Faça a mesma coisa para o movimento retilíneo uniformemente variado, né, que é quando a aceleração é constante, e tenta achar a fórmula da velocidade, nesse caso, e da posição do corpo. Bem, tá aí, pessoal, teorema do valor médio. Junto com o vídeo dos valores extremos de uma função, esses teoremas, né, o teorema de Fermat, o teorema do valor extremo, o teorema do valor médio, eles fazem parte de um conjunto de teoremas que dá um embasamento para as aplicações que a gente vai ver. Em particular, eu tentei citar aí ao longo do vídeo, né, algumas dessas aplicações, como a regra de L'Hopital, como os problemas de otimização e como o cálculo de integrais indefinidas. Então a gente vai ver isso ao longo dos próximos vídeos, mas aqui eu só estou dando uma introdução. Então, bons estudos!